Como eu estava dizendo, meus amados irmãos, muitas vezes Deus nos coloca em uma forma, e Elias estava em uma forma de Deus, forma essa em qual Elias estava sendo preparado, modelado, porque cada situação que Deus permite em nossas vidas, há um projeto de Deus, há um desígnio de Deus para as nossas vidas. E Elias estava ali adquirindo em Querite uma experiência, porque após Querite, Elias ia para a cidade de Zarefate. E ali em Zarefate havia uma viúva que estava necessitada, passando também por uma situação adversa. Mas a experiência de Elias lhe daria certeza, convicção do Deus qual ele servia e do Deus qual ele confiava. Em pronunciar para aquela mulher, quando Elias chegou ali em Zarefate, que Deus ordenou que Elias saísse de Querite. E quando Elias chega em Zarefate, ele se aproxima de uma mulher, de uma viúva, e ele pede àquela mulher que lhe dê de beber, e aquela mulher sacia a sede de Elias. E após pedir água, Elias também pede o que comer, porque Elias estava faminto, com fome. E Deus havia falado que ali Elias seria alimentado pelaquela viúva. Mas quando Elias chega diante da situação que aquela viúva estava vivendo, que Elias pede pão a ela, ela disse: vive o Senhor teu Deus. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou falando com verdade. A tua serva não tem senão um restinho de azeite e um pouquinho de farinha na panela. Vou comer, fazer um bolo para mim e para meu filho e vamos morrer, porque não temos mais de que viver. Mas ali dentro daquela situação, meus amados irmãos, Elias usou a sua fé, a convicção, a certeza do Deus qual ele servia. E Elias disse: faça primeiro para mim, e a farinha da panela e o azeite da botija não vai faltar. Se fosse nos dias atuais, por tantas coisas que temos visto, pessoas aí vendendo terra santa e tantas outras coisas, deliberando a palavra de Deus, aquela mulher talvez não acreditasse, mas aquela mulher acreditou na palavra do homem de Deus, porque Elias era um homem que tinha compromisso com a verdade. Se fosse nos tempos de hoje, aquela mulher, quando ele disse: faça primeiro para mim, talvez aquele profeta não tivesse a credibilidade que teve naquele momento. Porque nos dias de hoje as pessoas têm brincado com a palavra de Deus, têm comercializado a palavra de Deus, mas ainda existem homens e mulheres sérias que pregam a palavra de Deus com o intuito e com a convicção que Deus fará milagres na sua vida e na sua história. Pessoas que não brincam com a palavra de Deus, pessoas que não brincam com a sua fé, pessoas que não brincam com a sua convicção que acima desse globo terra há um Deus que vai mudar a sua história. E assim como Elias disse: não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha da panela, faça para mim. Mas para Elias falar com tanta convicção, Elias passou por experiências em Querites que marcou a história e a vida de Elias. Eu quero nessa noite lhe dizer que se você está passando por um momento difícil, você está adquirindo experiência para que por intermédio da sua vida outras pessoas venham ser edificadas. Porque cada situação que eu tenho vivenciado, eu tomo como experiência para que eu possa ajudar outras pessoas por intermédio da minha vida e da minha experiência com Deus. Deus vai lhe abençoar, Deus vai chegar nessa situação, o Espírito Santo de Deus vai mudar a tua história. Eu quero nessa noite lhe dizer que o que você está passando é para experiência. Você não vai morrer em Querite. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a causa, a sentença. Deus vai lhe dar vitória. Você vai sair de Querite com experiência para chegar em Zarefate e dizer: Deus ainda faz milagres. Deus ainda resplandece na vida do necessitado. Deus ainda levanta do pó, da cinza, aquele que não tem mais vigor, que não tem mais força. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Não desista. Eu quero estar orando nessa noite pela tua vida. Querido Espírito Santo de Deus, nessa noite, meu Senhor da glória, eu quero apresentar a Deus cada vida que vai ouvir, Deus, essa ministração, essa palavra. E que assim como o Senhor multiplicou o pão, o azeite, a farinha daquela viúva,